Boa tarde a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Antônio Cavalcante, eu sou professor e juiz de trabalho. E esta transmissão foi pensada particularmente para os meus alunos de Direito Processual do Trabalho 2. Nós já preparamos um material anteriormente e disponibilizamos aqui no meu canal do YouTube, mas agora pensamos fazer algo diferente, algo que seja mais interativo. Daí, vamos fazer essa transmissão ao vivo sobre esse tema, execução trabalhista, e depois eu devo deixar aqui no canal para aqueles que não puderem assistir neste momento, assistirem posteriormente. Então, para quem está assistindo agora, é boa tarde, mas para os demais, boa noite, boa madrugada, bom dia, e eu desejo de muita saúde, né, que todos estejam com saúde. Com relação aos meus alunos especificamente, eu digo do fundo do coração, estou sentindo saudades. Quem diria, né? Alguém poderia perguntar, saudade das aulas presenciais? Pois é, estamos nesse isolamento social por necessidade, e daí temos até que fazer essas novas estratégias do ensino-aprendizagem. E, inicialmente, eu digo que essa nossa transmissão deve durar no máximo 1 hora. Não vou tomar mais do que 1 hora do tempo de vocês. E digo no máximo porque vai depender muito das questões que forem levantadas, não somente das questões, mas também de alguma contribuição. Então, vocês podem, pelo chat, não somente fazer perguntas, que eu devo respondê-las depois de fazer uma breve introdução, como também colocar alguma contribuição, alguma colaboração, alguma contribuição para ajudar nesse tema, que é um tema muito amplo, muito vasto. É claro que apenas 1 hora ou várias horas não seriam suficientes para que a gente fale sobre execução trabalhista. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é trazer, inicialmente, algumas reflexões sobre pontos básicos, pontos fundamentais de execução trabalhista. Depois, indicações da legislação, dos textos onde podem ser consultados assuntos relacionados à execução trabalhista. E, na terceira parte, além de responder às questões, ou até mesmo antes de responder a essas questões, trazer também algumas discussões doutrinárias, algumas polêmicas doutrinárias a respeito de execução trabalhista. Então, a primeira parte, que eu chamo mais de teoria geral da execução, começa pela própria reflexão da palavra execução. Se a gente para pensar, essa palavra execução e executado é uma palavra muito dura. Se utiliza, inclusive, essa palavra executado para tirar legalmente a vida de alguém. O que me lembra sempre aquela narrativa muito dura do início do livro de Michel Foucault, Vigiar e Punir, quando ele vai descrever a execução que era pública e era um verdadeiro suplício para que as pessoas todas pudessem ver aquele sofrimento e aquela morte como exemplo de que alguém que ia transgredir uma norma, e se transgredir a norma, consequentemente, estava indo contra a vontade do soberano, deveria ser punido e executado em praça pública. Mas essa ideia do executar não era apenas restrita à questão penal. Essa ideia quase do justiçar. E aí, veja bem, a palavra substantivo justiça, tão bonito esse substantivo, mas quando nós colocamos o R e fazemos aí o verbo no infinitivo, não fica tão bonito assim. Justiçar, na verdade, é muito mais aquela ideia de fazer justiça com as próprias mãos.
E a execução tinha essa ideia, lá nos tempos mais antigos, de justiçar, de fazer justiça com as próprias mãos, inclusive com um suplício corporal. O professor Sérgio Pinto Martins, na sua obra de Direito Processual do Trabalho, inicia esse tema da execução trazendo uma narrativa de como era a execução na época da lei das 12 tábuas. E ele vai dizer, aquele que confessava a dívida perante o juiz, ou era condenado, tinha 30 dias para pagar. Mas esgotado esses 30 dias, se ele não pagasse, veja bem o que acontecia. Ele era agarrado e levado à presença do magistrado. E quem levava para o magistrado era o próprio credor. A execução era uma execução direta, feita pelo credor. Era justiçar, era justiça feita com as próprias mãos. E aí diz que amarrava pelo pescoço o devedor, imagina que sofrimento, e os pés eram presos com correntes com peso até o máximo de 15 libras. Depois levavam esse executado para a praça pública, para o comício, e se não houvesse mesmo o pagamento ou não tivesse um fiador, diz a descrição de Sérgio Pinto Martins, com base na lei das 12 tábuas, era permitido até, se fossem vários credores, que matassem o devedor, e aí ia ser uma execução mesmo, e dividir o corpo desse devedor em tantos pedaços quantos fossem os credores. Imagina só uma situação dessa que não resolvia nada, que adiantava matar e esquartejar alguém para se pagar uma dívida. Então, o mais comum, segundo também alguns autores, é que essa pessoa fosse vendida, e vendida até como escravo, ou fosse trabalhar como escravo para o credor. E vejam só, era uma execução sobre o corpo do executado. E aí me permita, né, a minha filha Thalita já está entrando aqui, eu não disse inicialmente, aproveito para dizer, ela está me assessorando, está aqui no outro ambiente, e eu disse a ela, qualquer coisa, eu peço socorro aqui pelo WhatsApp a ela. E ela está avisando, eu também falo aqui, que daqui a pouco nós vamos disponibilizar um formulário. E esse formulário para os alunos, então quem é aluno de Direito Processual do Trabalho e que estiver assistindo a essa live, deve acessar esse formulário e responder a esse formulário. E tem uma pergunta lá no formulário, que a resposta vai ser dada, vocês vão ter nessa nossa exposição. Tá certo? Então prestem bem atenção, que a resposta vai estar, essa pergunta vai estar no formulário. E, ao mesmo tempo, ela vai também me assessorar para depois repassar aqui para a gente algumas perguntas, algumas colaborações. Estou vendo já alguns aqui que estão participando, né? O Clodoval, boa tarde, Clodoval, e os demais aqui que começarem a participar da nossa exposição. Mas, voltando, eu dizia que a execução era corporal, era o próprio corpo que respondia pela execução. E Sérgio Pinto Martins vai dizer que esse tipo de execução, direta pelo credor, e sendo o corpo do devedor quem respondia, deixou de ser utilizada a partir do ano 1000 depois de Cristo. Eu observo, porém, que em alguns lugares, mesmo depois do ano 1000, continuou havendo esse tipo de execução. E, para exemplificar, a gente tem o caso da cidade de Pádua, onde atuou o Santo Antônio, né? Santo Antônio, que é chamado Santo Antônio de Pádua, mas, na verdade, ele nasceu em Lisboa, porque ele atuou em Pádua, na Itália. E ele morreu em 1231, morreu muito novo, 30 e poucos anos, 35 ou 36 anos, e lá em Pádua ele teve uma atuação muito grande. Mas ele nasceu em Lisboa,
E veja bem, você sabia que o nome de batismo de Santo Antônio não é Antônio? O nome de batismo dele é Fernando. É Fernando. E ele era da família Bulhões. E eu sempre me lembro disso porque tem um amigo nosso aqui, que a gente fazia, nós sempre fazia caminhada cedinho aqui na nossa cidade. Nós fazíamos a caminhada e esse meu amigo é da família Bulhões. Ele dizia, olha, eu sou da família do santo do seu nome, que é Fernando Bulhões. Então, o nome de batismo de Santo Antônio não era Antônio, mas era Fernando. Depois que ele muda, quando ele vai entrar na ordem dos franciscanos. E era um santo muito culto, foi professor de teologia, um grande orador. Ele tinha essa capacidade retórica muito forte, muito grande. Até ele tinha cuidado com isso, desde que, em uma determinada época, ele preferiu não fazer seus sermões, porque o poder da retórica, a utilização da retórica, faz com que a pessoa tenha poder sobre os outros. E ele não queria ter esse poder, porque poderia até estar manipulando os outros. Mas, na verdade, ele era um grande orador, influenciava muitas pessoas, um dos maiores intelectuais que Portugal já teve, no período, digamos, antes das universidades. E lá em Portugal ele é muito popular, como em outros países do mundo também, a ponto de um poeta, o grande poeta Fernando Pessoa, que nasceu no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, e o nome de Fernando Pessoa é uma dupla homenagem a Santo Antônio. O nome de Fernando Pessoa é Fernando Antônio Pessoa. E aí fez essa homenagem a Santo Antônio. Mas, veja, Santo Antônio vai atuar na cidade de Pádua, e lá em Pádua havia um costume, havia da usura, chamava de usura, na verdade, alguém que emprestava dinheiro, emprestava de forma extorsiva, e as pessoas que não pagavam as suas dívidas, o credor, de forma direta, executava essa dívida. Ela pegava o devedor, levava à prisão, tomava os bens do devedor, e com isso arruinava a vida de muitas pessoas. E o que acontece? Santo Antônio começou a fazer uma pregação contra esse tipo de prática em Pádua. E, em razão dessa pregação que ele fazia contra os banqueiros, contra os usurários, a prefeitura, digamos assim, de Pádua, o município de Pádua, terminou proibindo esse tipo de execução direta, terminou proibindo esse tipo de execução por dívidas. E aí, o que é que Santo Antônio tem a ver com a questão da execução? Mas veja, tudo isso faz a gente pensar que a execução que era do corpo vai passar depois a ser apenas para o patrimônio. Mesmo outros tipos de dívida, nós não temos mais prisão por dívida. Vocês sabem, vocês que estudam direito, sabem que a gente só tem aquela prisão por dívida no caso de quando não se paga pensão alimentícia. Mas não é uma prisão, não é uma pena, uma condenação. É muito mais uma forma de forçar com que a pessoa pague a sua dívida. No nosso caso, na Justiça do Trabalho, havia ainda no passado a prisão do depositário infiel. Mas depois, nós tivemos, depois do Tratado de Costa Rica, não tem mais essa prisão do depositário infiel, quando na execução a pessoa era depositária de um determinado bem e, por exemplo, se desfazia desse bem, levava esse bem vendia, ou até tirava, quando era, por exemplo, alguém que ficava com um automóvel, a gente às vezes fazia o seguinte, penhorava um automóvel e deixava o automóvel com o próprio devedor. Aí, quando era arrematado, a gente mandava que eles entregassem o automóvel estava sem peças, então era uma forma de ser depositário infiel. Hoje já não tem mais tanto esse problema, porque nós temos os leiloeiros, e os leiloeiros nós fazemos a remoção do bem, e os leiloeiros têm onde conservar esses bens, coisa que nós não tínhamos lá
no passado. Mas dizendo, voltando ao tema, que nós temos a execução passa a ser patrimonial. E isso vai refletir nas características, na própria natureza do processo de execução. E nessa natureza do processo de execução, é preciso a gente distinguir bem o processo de execução do processo de conhecimento. Eu falo processo, mas, a bem da verdade, é muito mais a fase de execução da fase de conhecimento, não como um processo separado, um processo distinto. Mas a grande diferença do conhecimento para a execução. Quando a gente está na fase, está no processo de conhecimento, o que se vai discutir é sobre a certeza do direito, se a pessoa tem ou não determinado direito. Então, o contraditório é bem mais amplo, a matéria discutida vai ser bem mais ampla. Já na execução, não é mais para discutir se a pessoa tem ou não o direito. Já é para concretizar esse direito que foi reconhecido no processo de conhecimento. E autores que falam de uma dupla crise do processo. A primeira crise, na fase de conhecimento, é a discussão quanto à certeza. As pessoas podem até ter o direito, mas não conseguirem provas suficientes para ter a garantia desse direito. Então, vai essa crise da certeza do direito. E na fase de execução, a crise é quanto à satisfação desse direito. Não adianta o Estado dizer, você tem esse direito. O juris dicere, dizer com quem está o direito. É preciso realizar esse direito, concretizar esse direito. Senão, a gente vai ter uma sentença, às vezes muito bonita, muito bem feita, mas que não se torna momento de vida. E eu lembro as aulas de introdução ao estudo do direito, e Miguel Reale, quando vai dizer que direito que não se destina a se tornar momento de vida é mera aparência de direito. E vários autores de processo do trabalho destacam isso. Falam que não adianta apenas a fase de conhecimento, é preciso que haja a concretização, e que vai se dar no processo de execução. Por isso que se fala alguns problemas do processo de execução, e alguns autores utilizam até comparações do processo de execução por ser, às vezes, o mais problemático. Nós temos, na Justiça do Trabalho, uma justiça rápida, uma justiça célere, rapidamente nós damos uma sentença, mas algumas vezes nós não conseguimos executar essa sentença. E, por exemplo, o Wilson de Souza Campos Batalha vai dizer, olha, uma sentença sem execução é como um sino sem badalo, é um trovão sem a chuva. Há quem diga que a nossa execução é também um calcanhar de Aquiles, e às vezes se assemelha à vitória de Pirro, né? Aquela ideia de vocês, olha, ganha, mas não leva. Por isso a importância que a gente tem de se falar sobre a natureza, esses princípios do processo de execução. E eu vou destacar apenas 3 princípios básicos do processo de execução, que estão ligados aos 3 sujeitos básicos de uma relação processual. Não estou falando de partes, estou falando de sujeitos, de forma mais ampla. O primeiro sujeito, o juiz. O Estado juiz. E o Estado juiz, ligado a ele, há um princípio que é o princípio da máxima efetividade do direito. Interessa ao Estado concretizar aquela promessa que está na sentença, porque senão vai ficar somente como uma promessa. Se você faz uma promessa a um santo, tem que pagar essa promessa. Então não adianta eu dizer na sentença, você tem direito, e depois nós não entregamos esse direito ao seu beneficiário, aquele que é titular do direito. E se as pessoas não podem mais fazer como no passado, fazer uma execução direta, fazer justiça com as próprias mãos, a justiça tem que ser feita pelas mãos do Estado. Então que seja bem feita essa justiça. E que, infelizmente, algumas vezes, por falhas nossas também, mas às vezes por coisas que não dependem da atuação do juiz, nós não conseguimos fazer essa execução. Mas nós temos esse princípio
da máxima efetividade. A bem da verdade, a máxima efetividade ela só vai se concretizar quando nem se inicia o processo de execução. Porque quando começa a execução forçada é porque não foi cumprida a obrigação, a promessa que o Estado fez na sentença, não foi cumprida espontaneamente. A melhor forma seria quando o reclamado, chamando assim como nós dizemos no processo do trabalho, ele já cumpre a obrigação espontaneamente, sem precisar que haja essa execução forçada. E ligada a essa característica, ou ligado a esse princípio de máxima efetividade, nós temos a função social da execução trabalhista. A execução trabalhista vai lidar com verbas alimentares, direito do hipossuficiente, e precisa ser uma execução também célere. Afinal de contas, o processo é instrumento. Se o direito do trabalho precisa ser rápido, o processo do trabalho também. Passando para um segundo princípio dessa feita ligada a um segundo sujeito do processo de execução. O exequente, o credor, aquele que fazia antes a execução direta, como fazia lá na época de Santo Antônio. O exequente vai ter a primazia. Nós vamos ter, no artigo 797 do Código de Processo Civil, a formulação desse princípio da primazia do credor. E, no caso do nosso processo de trabalho, a primazia do credor trabalhista. Ou seja, qualquer dúvida que houver sobre a interpretação, sobre a aplicação de uma norma da execução, deve ser feita sempre da forma mais favorável ao credor. Deve ser feita no interesse do exequente. É isso que diz o texto da lei. A execução se faz no interesse do exequente. Afinal de contas, é esse exequente que tem direito a um bem da vida que o Estado precisa entregar a ele. Mas aí vem o outro lado da moeda. Olha, nós temos, não faz mais sentido que a gente trate o executado de forma indigna. Está longe aquela ideia de se matar o executado, se prender o executado. E também não deve tratá-lo com indignidade. Então, é preciso que o credor ele vai ter a primazia, mas o devedor, o executado, a execução deve ser feita pelo meio menos oneroso para o devedor. E nós vamos ter no artigo 805 do Código de Processo Civil essa ideia de que se houver várias formas de se fazer uma execução, que se faça do meio menos prejudicial para o devedor. E aí a gente vai ter a menor restrição possível, porque execução não é uma punição, não é uma pena. Até quando se tem alguma multa para ser aplicada, ela não é uma pena, não é uma sanção, mas é uma forma mais de dissuadir, de fazer com que a pessoa cumpra a sua obrigação. Então, esses três princípios devem nortear toda a aplicação da legislação acerca da execução trabalhista. E aí a gente já entra na segunda parte da nossa exposição. Esses princípios que evoluíram durante a história da execução devem guiar na hora de aplicar a legislação. E qual a legislação básica que nós temos para aplicar no caso da execução trabalhista? Quando a gente fala em legislação trabalhista, pensa logo na CLT, vem logo na cabeça a velha e boa, né? E defeituosa, nós somos defeituosos também, com tantas falhas, mas a velha e boa CLT, mais de 70 anos de idade, né? Ela está no grupo de risco, tem que ficar em casa, brincadeira, mas aí veja, a gente pensa logo na CLT. Mas a própria CLT traz artigos que abrem a aplicação ao sistema normativo processual trabalhista, abre para outros sistemas. Daí a gente tem o artigo 769 da CLT,
que vai dizer, nos casos omissos, e eu até não gosto muito da expressão omisso dá muito a ideia de um pecado, né? A pessoa deixa de fazer uma coisa de propósito. Daí seria melhor falar em lacuna. Quando tiver lacuna, nos casos omissos, no caso de lacuna, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que foi incompatível com as normas. Então, tem que ser compatível com os princípios do direito processual do trabalho. Mas, havendo lacuna, se aplica o processo comum. Além disso, nós temos outro artigo bastante específico, é o 889 da CLT, que diz que, para os trâmites da execução trabalhista, se aplica a lei de execução fiscal. Então, vai dizer, aos trâmites incidentes do processo de execução, vai se aplicar o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Essa lei é a Lei 6.830 de 1980. Então, se aplica de forma subsidiária. A CLT, a Lei de Execução Fiscal, e vamos ter o Código de Processo Civil. A CLT, a bem da verdade, ela só tem, no capítulo específico de execução, ela só tem 20 artigos. Isso se você ainda contar aqueles acréscimos que foram feitos. Que agora é moda a gente fazer, tem um texto legal, aí para não mudar o número da lei, coloca A, B, aqueles maiúsculos, né? Porque, na verdade, só são 16 artigos, se você contar direitinho, no capítulo da CLT. É do artigo 876, 876, ao 892. Capítulo específico sobre a execução. É muito pouco. Já na lei de execução fiscal, você vai ter 42 artigos, já um pouco mais. Enquanto que no Código de Processo Civil, que é aplicado de forma subsidiária, nós temos do artigo 771 ao 925, ou seja, mais de 150 artigos. Então, aí vocês já vão ter, né, um grande volume de texto legal para se ocupar, né, para quem quiser se divertir e fazer esse estudo comparativo. Quando é que se aplica a CLT? Ou quando é que vai se aplicar o Código de Processo Civil? E o TST, logo depois que foi aprovado o texto novo, Código de Processo Civil, em 2015, baixou uma instrução normativa. Vocês podem encontrar lá no site do TST, a instrução normativa 39. Não é uma jurisprudência, mas já é uma orientação. Logo depois que saiu o Código de Processo Civil, o TST baixou essa instrução normativa dizendo o que se aplica do Código de Processo Civil ou o que não se aplica ao processo do trabalho. E depois foi modificada essa instrução normativa, alguns artigos, pela a instrução normativa 41, que veio posteriormente. Mas aí, veja, são muitos artigos, e eu disse que não faria sentido aqui a gente estar vendo artigo por artigo. Daí eu vou apenas enfatizar alguns aspectos desses artigos, principalmente artigos da CLT. E alguns que foram modificados pela chamada reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017. Até algumas mudanças um tanto polêmicas. Aí vocês vão verificar, ao ler esses artigos, que o processo de execução ele vai se iniciar, não cumprida a sentença, ou não cumprido o acordo, porque o que se executa na Justiça do Trabalho, além da sentença transitada em julgado, é o acordo que não foi cumprido. Então, você faz um acordo na Justiça do Trabalho. Esse acordo não é cumprido, ele vai ser executado. Ele equivale a uma sentença transitada em julgado. Também, aqueles acordos que são feitos perante as comissões de conciliação prévia. O termo de ajuste de conduta, também feito com o Ministério Público, pode ser executado. São títulos executivos. E o TST, numa instrução normativa, chega a entender que o cheque
e a promissória, se forem relacionados a uma dívida trabalhista. Então, se comprova que aquilo foi realmente uma dívida trabalhista, pode ser executado na Justiça do Trabalho, embora haja discussão jurisprudencial e doutrinária a esse respeito. Então, não cumprida a sentença, se tem a liquidação, fazer os cálculos, saber quanto é que vai dar aquele valor. E a gente chamava, ainda existe essa chamada fase de liquidação da sentença. Entretanto, hoje, na Justiça do Trabalho, quase todas as sentenças já são líquidas, já vem com a conta logo junto da sentença. Até porque, depois da reforma trabalhista, as petições iniciais já têm que vir com a indicação dos valores de cada pedido. Então, de certa forma, a inicial, ela já vai ser uma inicial líquida. Ela não fala da questão de ser líquida, mas que tenha, pelo menos, os valores de cada pedido. E nós damos a sentença já com as contas. Então, não se precisa fazer mais uma fase de liquidação, basta atualizar esses cálculos. Atualizar esses cálculos, a discussão sobre os cálculos, se inicia o processo de execução. Mas o que foi que mudou com a reforma trabalhista? Antes, o artigo 878 da CLT permitia a execução de ofício. Ela podia ser promovida pelo interessado ou de ofício pelo juiz. O que era uma inovação, era uma coisa que servia até de modelo para o processo civil. Veio a reforma trabalhista e vai limitar essa execução de ofício. Vai dizer, não, ela só é promovida de ofício se a parte não estiver representada por advogado. Então, se a parte estiver sozinha, exercendo o jus postulandi, o juiz promove essa execução de ofício. Senão, é o advogado que tem que fazer esse pedido. E há uma certa contradição aí, porque nós executamos também as verbas previdenciárias, aquelas verbas da Previdência que decorrem da sentença trabalhista. Mas essas verbas previdenciárias são um acessório. Como é que a gente... E elas são executadas de ofício, as verbas previdenciárias. Aí a gente executa de ofício o acessório e não executa o principal. Então, nós, muitas vezes, damos um despacho dizendo, lembrando o advogado, você quer ou não executar? Claro que ele vai querer fazer a execução dessa sentença. Então, houve uma mudança com relação a essa execução que antes era de ofício. Outra mudança, entre tantas, a questão da prescrição intercorrente. Havia jurisprudências do STF e do TST, uma contradizia a outra. Um dizia que havia prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, e outras diziam que não. Veio a reforma trabalhista, não é num artigo específico lá do capítulo da execução, mas naquele artigo que fala da prescrição, o artigo 11A, que vai dizer que existe sim a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Essa prescrição de 2 anos. E essa prescrição vai começar quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Essa prescrição intercorrente não fazia muito sentido quando se falava em execução de ofício. Se cabia ao juiz promover a execução e impulsionar a execução, então não era... o que é a prescrição intercorrente? É aquela que vai... a pessoa entrou com ação na justiça, a petição inicial. Então, interrompeu a prescrição. Mas quando chegou na execução, se por alguma razão o exequente deixasse o processo para parar, não apresentasse alguma peça processual, não tomasse alguma providência, voltava a correr o prazo da prescrição intercorrente, aquele que corre dentro, daí chama de intercorrente. E daí se dizia, não faz muito sentido pressão intercorrente na Justiça do Trabalho, porque a execução é de ofício. E ainda havia a lei de execução fiscal que dizia que praticamente a pressão não ia ocorrer nunca. A qualquer tempo que aparecesse algum bem do devedor, a gente voltaria a fazer a execução. Mas veio a reforma trabalhista, artigo 11A, que vai dizer que se aplica, sim, a prescrição intercorrente. E outra novidade que a gente vai ter, também não é num artigo específico da execução,
é a desconsideração da personalidade jurídica como um incidente, que antes o juiz podia fazer isso também de ofício. Mas agora é preciso que se faça o chamado incidente da desconsideração da personalidade jurídica. A gente começa a execução contra uma empresa, mas depois dessa empresa a gente faz as consultas, e hoje nós temos várias formas de fazer essas consultas. Temos convênio com o Banco Central, temos convênio com os órgãos ligados ao DETRAN, DENATRAN, para saber se a pessoa tem algum automóvel, saber se tem contas no país inteiro. Nós temos senhas para fazer essa consulta. Nós temos também convênio junto à Receita Federal. Então, tem vários convênios para procurar bens do devedor. Mas quando não se encontra esses bens, então a empresa não tem bens. Nós podemos direcionar para os sócios. E a própria CLT vai trazer como dar essa responsabilização dos sócios. Mas é preciso que haja a desconsideração da personalidade jurídica por meio de um incidente. Isso não pode ser feito de ofício. E aí foi mais uma mudança. E eu enfatizo principalmente essas 3 mudanças, e vocês devem ler, podem ler, os vários artigos entre esses aí que eu citei para vocês. E já partindo para o final da exposição, a terceira parte, que eu disse, já trazendo algumas polêmicas, algumas controvérsias, e aí a gente já pode entrar na discussão das perguntas que vocês estão enviando. E aqui eu já pedi para Thalita já me mandar algumas dessas questões aqui pelo WhatsApp. Mas aí, então, veja bem, partindo para esse final, eu diria, há algumas discussões doutrinárias, jurisprudenciais, sobre a execução trabalhista. Uma delas se a gente deve utilizar o Código de Processo Civil somente quando houver lacuna, como nós falamos naquele artigo da CLT. O professor Volney Cordeiro, ele é presidente do nosso tribunal, desembargador do nosso tribunal, e é um estudioso, e escreve muito nessa área de execução. Hoje é uma referência nacional no plano da execução. Eu tenho aqui até o livro dele, que trago com muito carinho. Ele fez uma dedicatória tão bonita que eu quero compartilhar com vocês. Ao amigo Antônio Cavalcante, com estima e sincera admiração pelo exemplo de magistrado, acadêmico e cidadão. Agradeço ao professor Volney. E já de tanto tempo, ele já faz essa defesa de que não é necessário que haja lacuna no texto da CLT para que a gente faça a aplicação do Código de Processo Civil. Mas o Código de Processo Civil já estava mais adiantado, já estava mais de acordo com as necessidades da celeridade, por exemplo, do processo do trabalho, nós deveríamos utilizar independentemente de haver lacunas. Então se discute um tanto sobre isso. E ligado a isso, há alguns procedimentos específicos. Eu já vi decisões do TST que dizem que nós deveríamos começar o processo de execução com um mandado de citação, que a CLT fala na questão do mandado, para pagar em 48 horas. Mas o Código de Processo Civil não fala nisso. Não vai falar de uma citação, porque a citação, a rigor, é você chamar a parte para vir atuar no processo, chamar o réu. E seria chamar o réu pela primeira vez. E a gente vai dizer que a execução não é um processo autônomo, mas é a continuação já do processo de conhecimento. Não precisaria ter esse mandado de citação, apesar de que há algumas discussões a esse respeito. Também gostaria de enfatizar que, além dos embargos à execução, hoje em dia a gente admite a chamada execução, a exceção de pré-executividade, quando se vai discutir determinadas matérias de ordem pública sem precisar garantir a execução, então você entra com essa objeção ou essa exceção de pré-executividade. Mas eu já encerro, eu até estou com mais tempo até do que eu imaginava para fazer essa exposição, só com algumas considerações e começar a fazer o comentário, algumas respostas das perguntas que vocês colocaram. Eu tenho clareza de que esse pouco tempo da exposição não é suficiente para a gente, nem que fosse 2, 3 horas, não é suficiente para falar sobre execução. Mas a ideia é essa, é motivar vocês para fazerem essas leituras.
para se dedicarem a quem se interessar pela questão da execução. E dependendo do objetivo de cada um nesse estudo, vocês podem, por exemplo, quem pretende estudar para concurso, aí vocês vão ter professores que têm videoaulas bem detalhadas sobre a questão mais dos detalhes, das minúcias, às vezes até trazendo recurso de memorização, e aí você faz esse estudo direcionado para esse tipo de objetivo que você tem. Quem quiser fazer um aprofundamento mais para escrever uma tese, para escrever um artigo, já vai procurar autores que fazem de forma mais aprofundada, então vai depender muito de cada um de vocês. Eu sempre digo que o caminho depende do caminhante. O nosso objetivo, né, era simplesmente trazer essa primeira informação e provocar essa discussão. E vocês vão fazendo essas questões. Se não der tempo de responder algumas aqui, vocês podem mandar pelo e-mail que eu vou responder a essas perguntas. E eu dizia, e termino a exposição dizendo o seguinte: é claro que vocês podem encontrar e devem encontrar formas de estudar muito mais detalhadas e mais aprofundadas. Agora eu tenho lá as minhas dúvidas, eu duvido muito que algumas desses estudos, né, a pessoa consiga um jeito, né, arruma um jeito, como eu arrumei, de falar sobre Santo Antônio dentro do processo de execução, tá certo? Então, eu termino a parte da exposição e vou aqui para algumas questões que foram feitas por vocês.